Oi, hoje eu quero falar sobre uma armadilha que eu vejo muitas pessoas caindo. E para ser sincera, eu também já caí nela. A armadilha de acreditar que o despertar espiritual acontece quando aprendemos mais. Um livro, um curso, mais uma técnica, mais uma meditação, mais um vídeo, mais uma informação. E não me entenda mal, aprender é maravilhoso. O conhecimento, ele abre portas, ele apoia a expandir a consciência. Pode nos mostrar possibilidades que nunca tínhamos imaginado. Mas existe uma diferença muito grande entre saber uma coisa e viver uma coisa. Porque quando você sabe exatamente o que precisa fazer e ainda assim não faz, você pode saber que precisa descansar, mas continua se esgotando. Você pode saber que precisa se alimentar melhor, mas continua ignorando o corpo. Você pode saber que precisa encerrar um ciclo, mas continua segurando aquilo que já terminou. Você pode saber que precisa dar um passo na direção do seu propósito, mas continua esperando o momento perfeito. E é aqui que eu percebo uma verdade muito importante. O despertar, ele não acontece quando você aprende, ele acontece quando você obedece. E quando eu falo de obediência, eu não estou falando de submissão cega, entenda. Não estou falando de obedecer uma religião. Não estou falando de obedecer uma autoridade externa. Eu estou falando de obedecer aquilo que a sua alma já sabe. Porque eu acredito que muitas vezes nós não precisamos de mais resposta externa. Nós já sabemos. Nossa alma já sabe. Nós precisamos de mais coragem. Pensa comigo. Quantas vezes você já recebeu uma intuição clara? Aquela sensação que dizia, é por aqui, mas você não foi. Quantas vezes você sentiu que precisava fazer uma grande mudança, mas adiou? Quantas vezes a vida mostrou um caminho, mas você escolheu permanecer onde era confortável? E eu não digo isso julgando, eu digo isso porque eu já vivi exatamente a mesma coisa. Durante muito tempo eu achei que precisava de mais clareza, de mais sinais, de mais confirmações, mais entendimento, de estudar mais, até perceber que na maioria das vezes eu já sabia. O que faltava não era informação, era movimento da minha parte. Coisas que o nosso ego, ele não gosta de fazer. Ele não gosta de se movimentar, porque o movimento, ele vai fazer com que ele morra. E assim, existe algo curioso. A vida raramente mostra a estrada inteira. Ela costuma mostrar apenas o próximo degrau. E é aí que muitas pessoas travam, porque querem enxergar o final antes de dar o primeiro passo. Querem garantias, querem segurança, querem ter certeza absoluta. Mas a fé não funciona assim. A fé não vai ver para acreditar. A fé é caminhar antes de ver. E talvez aqui, por isso, tantas pessoas permaneçam presas, não porque lhes falte conhecimento, mas porque lhes falta ação. Eu conheço pessoas que leram dezenas de livros espirituais, que conhecem conceitos profundos, sabem explicar energia, consciência, frequência, manifestação, mas continuam vivendo exatamente os mesmos padrões. E isso acontece porque informação não transforma ninguém. Experiência transforma. Presença transforma. Escolha transforma. Ação transforma. O conhecimento é apenas uma semente, mas a semente não se torna árvore quando é colocada na terra. E eu sinto que existe uma pergunta importante para fazer hoje. O que você já sabe que precisa fazer? Não amanhã, não no próximo ano, agora. Qual é aquela verdade que continua voltando? Qual é aquela conversa que você precisa ter? Qual é aquele passo que você precisa dar? Qual é aquela mudança que você sabe que está sendo chamado a viver? Porque talvez o próximo nível não esteja escondido em um novo ensinamento.
Talvez ele esteja escondido na prática daquilo que você já sabe. Deus não está tentando lhe dar mais uma resposta. Está esperando você agir sobre a última que recebeu. E eu sei que isso pode dar medo, pode agir porque isso tudo vai mudar a sua vida. Agir, ela encerra ciclos, ela exige coragem. Agir nos tira do conhecido. Mas existe uma coisa que aprendi, que a confiança, ela não nasce antes do movimento, ela nasce depois do movimento. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir, mas a vida funciona ao contrário. Primeiro você age, depois a confiança cresce. Primeiro você dá o passo, depois o caminho aparece. Primeiro você atravessa a ponte, depois descobre que ela era mais firme do que você imaginava. E talvez o despertar espiritual seja exatamente isso. Parar de acumular mapas e começar a caminhar. Parar de colecionar respostas e começar a viver. Parar de esperar a certeza absoluta e começar a confiar. Porque a alma, ela não desperta através do conhecimento, ela desperta através da experiência. Através da presença, da coragem de seguir aquilo que reconhece como verdade. Então, eu quero deixar uma reflexão aqui para você. Qual é a última orientação que a vida já lhe deu? Qual é a última verdade que você sentiu? E qual é o último chamado que tocou seu coração? E a pergunta mais importante, você está disposto a obedecer? Porque talvez o próximo capítulo da sua vida esteja esperando apenas isso. Não mais uma resposta, não mais um sinal, mas um passo de coragem. E às vezes, em um único passo, é tudo o que Deus precisa para revelar o resto do caminho. Se você se identificou com a minha energia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Curta e comente aqui embaixo. Eu estou pronto para ter coragem e saber quais são os próximos passos para minha vida. Um beijo, um cheiro.